Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia com um novo conteúdo, que é o sistema urinário. Para a gente conseguir trabalhar esse conteúdo, nós vamos utilizar o material fornecido pela professora Laura Leite, do Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, tá? Eu acho que é assim que fala. Esse material disponibilizado pela professora Laura está na internet para que você possa utilizá-lo como roteiro de estudos, para que você consiga orientar os seus esforços dentro de tanto do campo tão vasto de informação quanto disponível para o sistema urinário. Então a professora nos traz aqui a fisiologia renal, a organização do sistema urinário. Então nós vamos começar trabalhando com a fisiologia e a anatomia dos rins, apesar dos rins não serem os únicos órgãos do sistema urinário. A gente vai começar trabalhando com os rins porque eles são a parte fundamental do sistema urinário. Eles que vão fazer a filtração e vão fazer a excreção das substâncias indesejadas do nosso corpo através da urina. Então a gente vai entender como eles estão posicionados anatomicamente, vamos entender como é que está organizado os rins dentro da sua estrutura macroscópica. Vamos entender como os rins estão organizados dentro das suas estruturas microscópicas e como é que a filtração e a eliminação de secreção de substâncias para a formação da urina. Todos esses são nossos objetivos de aprendizado. Fiquem atentos a esses pontos, porque eles são fundamentais para o entendimento do nosso conteúdo. Ok? Então a professora nos traz para início a função dos rins. A gente tem algumas funções associadas ao rim, por exemplo, a eliminação de resíduos metabólicos. Quando a nossa célula começa a desencadear reações químicas de anabolismo ou de catabolismo, de formação ou destruição de moléculas, ela gera substâncias resultantes que são indesejadas pelas células. Essas substâncias resultantes podem ser tóxicas à célula ou aos tecidos, aos órgãos e ao organismo, caso haja um aumento da concentração. Então é preciso fazer a eliminação dessas partículas de modo a manter os seus níveis sempre controlados dentro do nosso organismo, para que não haja nenhum prejuízo ao metabolismo celular. Então, para que a célula mantenha a sua atividade, várias vias metabólicas são necessárias, várias conversões de moléculas são realizadas a cada segundo. E isso gera uma quantidade grande de substâncias indesejáveis que precisam ser eliminadas. Essas substâncias indesejáveis são eliminadas por 4 sistemas distintos. 4 sistemas, Hudson? Quais são esses sistemas? Esse é o terceiro que nós estamos estudando. Quais foram os outros? Imagina aí. Exatamente, sistema respiratório tem a função de eliminação de gás carbônico. O que mais? Exatamente, começamos a trabalhar recentemente o sistema digestório, que também faz a eliminação das fezes, o resto dos alimentos não digeridos. A gente começa a abordar o sistema urinário. E qual é o outro sistema? Esse é mais difícil de lembrar, mas puxa pela memória aí. Quando você estudou glândulas, tipos de glândulas, glândulas endócrinas, glândulas exócrinas, glândulas mistas. Exatamente, sistema tegumentar. Tudo bem? Então nós trabalhamos já 3. Estamos no terceiro dos sistemas que são responsáveis por fazer essa excreção desses metabólitos indesejados. Então, a primeira função dos rins é a excreção, eliminação desses resíduos metabólicos. A segunda função é de regulação. Aí a gente tem 3 tipos de regulação. Primeiro, a regulação do balanço hídrico-eletrolítico. Vixe, Hudson, que nome estrambólico. Não tem nada de estrambólico, é só difícil de ler. Mas se eu conseguir, você também vai conseguir. Hidro é de quê? Exatamente, água. E eletrólito, o que é eletrólito? Quando você está fazendo uma corrida, quando você está com gastroenterite, você está com diarreia, você tem que repor os eletrólitos. O que é o eletrólito? Exatamente, esses íons que têm cargas tanto positivas quanto cargas negativas. Então, o magnésio, o sódio, o potássio, o cloro, são todos eletrólitos. São átomos carregados que vão manter
o equilíbrio do seu organismo. A gente já viu a importância do sódio, já viu a importância do magnésio, a gente já viu a importância do potássio, a gente já viu a importância do cloro lá no sistema circulatório, a saída de cloro para a entrada de bicarbonato, a saída de bicarbonato, a entrada de cloro na hemácia. Então a gente já viu a função desses eletrólitos. Então quando a gente está falando de sistema hidroeletrolítico, a gente está falando do sistema da regulação de água e de eletrólitos, porque a gente pode perder muitos eletrólitos dependendo da situação em que nós estamos, algumas situações patológicas ou algumas situações de ingestão de líquidos, por exemplo. Então, o equilíbrio entre a quantidade de água e a quantidade desses íons carregados dentro do meu organismo também é regulada pela função renal. Outra função é o equilíbrio ácido-base. Conforme eu equilibro a entrada ou a saída de moléculas positivamente carregadas e moléculas negativamente carregadas, eu também vou estar influenciando a relação de pH do meu organismo, né? A relação de equilíbrio ácido-base, por causa da eliminação ou da manutenção desses íons carregados positivamente. E conservam os nutrientes da gliconeogênese em jejum prolongado. O que é a gliconeogênese, Ruth? Hoje tu tirou o dia para te colocar nomes estrambólicos na nossa cabeça. Os carboidratos, como vocês viram em bioquímica, ou verão em bioquímica, tem 4 vias metabólicas responsáveis pela sua utilização dentro da célula. A primeira via que nós temos que trabalhar é a glicólise, a quebra de glicose. Para que a gente quebra a glicose? A gente tem 10 reações sucessivas utilizando a glicose para gerar 2 moléculas de piruvato. Para o piruvato, para chegar em piruvato, a gente produziu 2 moléculas como saldo de 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de água, 2 NADH e 2 prótons associados à quebra da glicose. Agora, quando a gente não tem glicose no sangue, a gente precisa fazer a formação de glicose a partir de elementos não glicídicos. O que é um elemento não glicídico, Hudson? Que não tem origem de carboidratos. Eu posso utilizar proteínas, eu posso utilizar lactato, eu posso utilizar oxalacetato. Que nomes mais estrambólicos, né, Hudson? São nomes estrambólicos que a gente vai ver em bioquímica e não em anatomia. Mas o que é que a gente precisa saber? Que quando o nosso corpo ele está com déficit de energia, quando a gente tem pouca glicose no nosso sangue, o que acontece? A gente precisa formar glicose. E essa formação de glicose é a partir de 11 reações sucessivas chamadas de gliconeogênese, a formação de glicose a partir de elementos não carboidratos. E para que eu faço isso, Ruth? Ora, meu sistema nervoso, meu sistema cardíaco, eles se alimentam, eles são nutridos basicamente com glicose para o nosso funcionamento. Para vocês terem uma ideia, só meu sistema nervoso ele é capaz de gastar 120 gramas de carboidrato por dia. Tá? Então eu preciso de uma abundância de carboidratos para a manutenção adequada do meu sistema nervoso. Meu sistema cardíaco, meu sistema muscular, esquelético também são dependentes de glicose, mas eles podem lançar mão de outras estruturas, como os lipídios e proteínas, para gerar seu metabolismo. Então o que acontece? Como a gente está eliminando substâncias, a gente não quer desperdiçar substâncias que possam ser aproveitadas nas vias metabólicas, como na gliconeogênese. Então, quando a gente estiver passando pelos rins, o sangue estiver passando pelos rins, a gente tem a filtração e reabsorção de substâncias que são necessárias, que são ricas ainda em energia e podem contribuir para o nosso organismo. Então, a gente vai conservar alguns desses nutrientes que são necessários à gliconeogênese. E por que desse jejum prolongado? Quando a gente se alimenta adequadamente de 3 em 3 horas, a nossa glicemia ela tem picos e depois ela retorna aos níveis basais. Ela tem picos e retorna aos níveis basais. Agora, quando eu passo por um processo muito prolongado, minha glicemia ela sobe depois da última refeição e tende a cair a níveis muito baixos. Isso faz com que o corpo lance mão de ferramentas para manter o nosso
cérebro bem nutrido. Já percebeu que quando você está com fome, a maioria de nós fica mal-humorado, tem dor de cabeça, tem ânsia de vômito, não é isso? Por quê? Porque é o seu cérebro reclamando, cadê a minha glicose, que até agora você não mandou para cá. Então, quando a gente tem essa necessidade de distribuição de glicose, nosso corpo tem a capacidade de, a partir dos rins, reabsorver substâncias que podem ser utilizadas na gliconeogênese para formar novas moléculas de glicose. E aqui a gente tem a secreção de substância, a função endócrina, que é a síntese de calcitriol, agora sim, calcitriol, renina e eritropoetina. São essas substâncias, nós vamos ver quais são as funções na aula que vem. Para agora, a gente precisa ver a disposição anatômica dos rins no nosso corpo. Percebam que o rim esquerdo, ele é um pouco mais elevado do que o rim direito. Por que isso acontece? Porque a gente vai lembrar aqui, ó, do nosso fígado. Aqui o fígado, o lobo direito é maior que o lobo esquerdo. Então o fígado vai estar em contato direto com os rins e por isso o lobo direito ele está mais elevado do que o lobo esquerdo. Os rins eles estão apoiados na nossa parede posterior da cavidade abdominal. Então na parte anterior nós temos o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, como a gente viu, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso. Na parte posterior a gente vai ter os rins. Então quando a gente tem essa disposição de forma a organizar todos os órgãos dentro da cavidade abdominal. Como vocês já viram, aqui em cima também, nessa extremidade das nossas costelas, nós temos o diafragma. Então, os rins também estão em contato direto com o diafragma. E conforme nós respiramos, o diafragma se eleva e se abaixa, se eleva e se abaixa, e os rins fazem essa movimentação junto com o nosso diafragma também. Além disso, nós temos a vascularização. A gente vai trabalhar mais detalhadamente a vascularização, mas nós temos a vascularização dos rins vindo de dois importantes vasos sanguíneos. A gente tem a aorta, que é a parte que traz o sangue arterial, e nós temos a veia cava, que leva o sangue venoso. Então esses dois grandes vasos vão, a partir de suas ramificações, nutrir e permitir com que haja a filtração do sangue a partir dos rins. Além disso, a gente tem nos rins, tanto no direito quanto no esquerdo, o que a gente chama de glândula adrenal. Essa glândula é bastante importante também para a manutenção da homeostase e a gente verá a sua função mais à frente. Então aqui a gente tem as características anatômicas dos nossos rins. Professora, esqueci o nome dela, professora Laura, traz slides excelentes, mas todas as figuras, a maioria delas, não todas, a maioria delas está em inglês, mas eu vou tentar te ajudar com essa dificuldade, tá tudo bem? Então aqui em cima nós temos o diafragma, aqui a gente retirou os órgãos da parte anterior, a gente tirou o fígado, tirou o pâncreas, tirou o estômago, tirou os intestinos para que a gente pudesse ver os nossos kidneys, né? Aqui o kidney é rim, tá? A gente está vendo aqui o rim esquerdo e o rim direito. Aqui a gente tem o diafragma, a gente tem as glândulas adrenais, que a gente já tinha conversado anteriormente. Deixa eu ver se eu matei. Não matei. Além disso, a gente tem a veia renal. A veia é o que traz o sangue venoso, né? Que leva o sangue venoso, e a gente tem a artéria renal, que traz o sangue arterial. Sangue arterial, para relembrar, alta pressão de oxigênio. Sangue venoso, para lembrar, baixa pressão de oxigênio. Além disso, a gente tem a veia cava inferior,
A gente tem a artéria aorta abdominal, a parte da aorta que está no abdômen, e a veia cava inferior, porque está na parte inferior. A gente tem os uretés, a gente tem dois uretés, tá aqui, ó, que são os ductos que vão levar as substâncias produzidas e secretadas nos rins, nos fígados, nos rins, para a nossa bexiga urinária. Eles vão depositar esse líquido lá, onde vão ficar acumulado até a sua liberação. Aqui a gente tem um músculo, a gente tem aqui nesse caso um útero, né? Que nesse caso é a anatomia de um corpo feminino. No corpo masculino a gente não teria esse órgão aqui. A gente tem a bexiga urinária, e aqui a gente tem a uretra, que é o canal que elimina a urina do corpo a partir da bexiga. Então essa disposição ela é bastante comum entre homens e mulheres. O que vai diferir é a presença do útero, que vai estar posicionado perto da bexiga. Então por isso que quando as mulheres estão grávidas, o útero se expande com o desenvolvimento do feto, e o que acontece? Comprime a bexiga, e a gente fala, eu tô com a bexiga baixa. Por quê? Porque a mulher o tempo todo está indo ao banheiro, porque agora a bexiga, que é esse balão que tem a capacidade de expansão e de contração, agora tem pouco espaço, e o volume que ela consegue acumular fica menor devido à compressão do útero contra esse órgão. A gente vai falar sobre a bexiga com mais propriedade na próxima aula. Então o que a gente precisa fazer são as características anatômicas dos rins. Vejam só, o rim ele tem essa parte aqui, tem uma membrana por fora, ele tem essa estrutura de feijão, tá? Essa estrutura de feijão, o que às vezes já ouviram falar que a mitocôndria tem a estrutura riniforme. Que o núcleo da célula tal é riniforme. Por quê? Porque eles têm formato de rim. E o rim, por sua vez, não pode tem o seu formato próprio, que é riniforme, mas ele é bastante semelhante a um feijão, com uma extremidade côncava, essa extremidade mais lateral, e uma convexa, essa extremidade mais medial aqui. Então a gente tem uma cápsula que protege, que recobre todo o rim, e dentro do rim nós temos o córtex renal, que é esse conjunto de tecido aqui, tecido conjuntivo não especializados, que vão trazer irrigação para todas as partes do rim. Tá vendo esse negocinho azul e vermelho aqui, ó? São representantes das artérias e das veias que vão ser trazidos. Então a gente tem esse córtex que está na periferia do rim, mas também temos o córtex aqui, ó, invadindo, esse córtex colunar aqui, ó, que vão fazer essas invasões aqui para a parte mais interna do nosso rim. Além disso, nós temos a medula renal. Na medula renal nós temos essas pirâmides aqui, estão vendo aqui, ó, esses lobos aqui. A gente tem de 8 a 12 lobos, de 7 a 12 lobos dentro de cada rim, e cada lobo desse tem milhares de unidades renais, que são os néfrons. Então aqui a gente vamos contar quantos tem aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo que aqui a gente tem 8 desses lobos, essa estrutura piramidal aqui, tá vendo? Isso é aqui a pirâmide, tá vendo? Aqui é a base da pirâmide, aqui é o ápice da pirâmide. Então a gente tem 8 a 12 dessas estruturas, e vai ser nessas estruturas que a gente vai fazer o processo de filtração, e elas estão na parte da medula. Além disso, a gente tem a parte da papila renal. Tá vendo que cada uma dessas pirâmides está em contato com essa abertura aqui, ó? Essa abertura é a papila renal, tá vendo? Então cada uma delas tem contato com uma dessas aberturas. Essas aberturas vão levar a pelvis renal, essa abertura maior aqui, essa estrutura maior, ok? Essa estrutura maior,
é que vai permitir a liberação de substâncias para o ureteres, que vão desencadear nela. É como se fosse a boca daquele, como é que é o nome daquele, não sei o que, fone, que coloca o disco e tem uma concha grande assim, e antigamente tinha que usava até corda, não sei o que lá, fone. Não é microfone nem telefone. Não vem com essa não, que eu estou ouvindo seu pensamento daqui. Esqueci. A boca de um trompete. Tá? A trompete, você consegue lembrar? Ou de uma tuba, ou de um desses esses instrumentos de sopro. Tá? Que a gente tem essa estrutura maior aqui, mais ampla, para conectar todas essas partes aqui. E ao conectar ao ureter, que é o ducto que vai levar esses líquidos produzidos, secretados e absorvidos e filtrados aqui nos rins para a bexiga. Além disso, a gente ainda tem o cálice maior, os cálices menores, que os maiores, que estão associados também à coleta desses líquidos. Aqui a gente vai ter a artéria renal, que é uma ramificação da aorta. E a gente vai ter aqui a veia renal, que é uma ramificação da veia cava. Então, a veia e a aorta são as principais, a partir das principais saem as ramificações, gerando as artérias e as veias. As artérias e as veias, como a gente já sabe, vão se ramificar novamente, formando as arteríolas e as vênulas, que vão se ramificar novamente, formando os capilares. E esses capilares é que vão ser encontrados aqui, nessa região. Então, aqui a gente está vendo a base de uma dessas pirâmides. Ela está aumentada, um desses lobos aumentado aqui. Aqui a gente tem a região medular, a medula renal, e aqui a gente tem a região do córtex renal. No córtex renal, vejam só o que está acontecendo. Tem vários capilares associados a esses tubos renais. A gente vai falar deles daqui a pouco. E essas são as unidades de filtração e de excreção dentro do rim. Em ambos os rins, nós temos mais de 1 milhão de néfrons. E o que são néfrons? São essa unidade aqui, compostas por vasos sanguíneos, composto por ductos e compostos por essa cápsula de Bowman, ou a gente pode também chamar de cápsula de perdão, esqueci. A gente tem um outro cápsula de, fala aí, cápsula de Bowman, cápsula glomerular. Muito obrigado. Sabia que você ia me ajudar bastante. Cápsula glomerular. Pode ser chamado tanto de cápsula de Bowman ou cápsula glomerular. Obrigado pela seu lembrete. A gente aqui tem a estrutura desse néfron. O que é o néfron? Néfron é a unidade fundamental de filtração e excreção de substâncias dentro dos nossos rins, ok? Nós temos 2 rins, eles variam um pouco de tamanho e de peso, dependendo do tamanho da pessoa, do sexo e da idade. Nos bebês, os rins ele tem uma proporção peso corporal rins muito maior do que os adultos. Então, nos bebês, os rins ocupam mais espaço do que nos adultos. Nos adultos, a gente tem uma relação massa corporal rins menor. E isso vai também depender se é homem ou se é mulher. Dentro dos rins, nós temos 1 milhão de néfrons. E esses néfrons são essas unidades fundamentais. Agora, do que eles são formados? Eles são formados por essas regiões que a gente chama de cápsula renal, ou a gente pode chamar também a cápsula renal de cápsulas de Malpighi, né? Já ouviram falar esse termo? Exatamente, são esses elementos aqui. Agora, a cápsula renal ele é uma estrutura,
né, com vários componentes. O que é que tem dentro de cada componente? A gente tem os glomérulos. Tá? O que são os glomérulos? São essas regiões de interação das ramificações das microcirculação com os tubos associados à coleta e transporte dessas substâncias que vão ser filtradas aqui no glomérulo. Além disso, a gente tem a cápsula glomerular, tá vendo? Ou cápsula de Bowman, pode ser chamado de uma coisa ou outra coisa. Mais recentemente estão sendo simplesmente chamado de cápsula glomerular para associar aos glomérulos. As imagens mais recentes elas têm essa finalidade, mas as imagens ainda mais antigas ainda têm a nomenclatura de cápsula de Bowman. E a gente tem aqui os tubos o termo com dobrados, retorcidos, tá? Distais. Então a gente tem dois grupos importantes. A gente tem o néfron cortical, que é essa parte do néfron que está na região do córtex do rim. Isso, só estou querendo falar fígado. Minha cabeça está pensando rim, mas minha boca está querendo falar fígado. Do rim. Então a gente viu que a gente tem o córtex e aqui a gente tem a medula, tá aqui o córtex, por isso que a gente chama de néfron cortical, a região que está contida no córtex, e as regiões dos tubos que estão associados à região da medula. Percebam aqui, ó, que aqui novamente nós temos aquelas pirâmides que nós formamos aqui, os lobos. Olha aqui como eles estão formados. 2, 3, 4, 5, 6, só que aqui tá faltando essas estruturas. E a gente tem o néfron justamedular, que é o que? Essa parte que está associado à parte da medula. Ele também está aqui no néfron, mas ele também na parte cortical do néfron, mas ele tem associação com vasos sanguíneos que vêm da região medular, tá bom? O que a gente pode encontrar além disso? A gente tem a cápsula renal, que é o formado pelo glomérulo, pela cápsula glomerular e pelos tubos. A gente tem o tubo contorcido proximal. Por que ele é proximal? Porque ele está perto da origem da sua formação, que é o corpúsculo renal. A gente tem os loopings, né, do néfron, essas voltas, essas circunvoluções, e a gente também tem tubos descendentes, tem as voltas de Ellen, tem os tubos ascendentes, e aí a gente chega aos tubos distais, que vão trazer essas substâncias de volta para a região onde eles vão ser distribuídos para os ureteres. Então aqui a gente tem uma pequena estrutura que vai estar extremamente incorporada, finamente incorporada com os capilares sanguíneos. Dentro dos capilares sanguíneos vão ter a filtração das substâncias do sangue. Essas substâncias do sangue vão ser capturadas por esses tubos. Esses tubos eles vão promover excreção de substâncias e reabsorção de outras substâncias, até que nada que esteja mais contido dentro daquele líquido seja aproveitado e ele seja desembocado nos nossos ureteres para que seja transportado até a nossa bexiga. Tudo bem? Eu sei. Ruth, está muito confuso, tem muita coisa, é difícil de entender. Por isso que a professora Laura traz para a gente várias imagens com diferentes níveis de detalhamento para que favoreça o nosso entendimento. Aqui é uma visão mais geral do processo. Mais geral, Ruth, a gente vai ver ainda algumas organizações. Então aqui a gente tem o corpúsculo renal. Essa é o que é o corpúsculo renal? É a associação da vascularização, onde vai haver a filtração do sangue
para a retirada daquelas moléculas indesejáveis. Essa é a unidade fundamental do nosso néfron. É aqui que vai acontecer a filtração, a eliminação das partículas indesejáveis do nosso sangue. Como é que isso vai acontecer? A gente vai discutir ainda daqui a pouco. Mas a gente precisa entender o seguinte: como é que a gente vai fazer essa filtração? Vai fazer essa filtração a partir do sistema sanguíneo, sistema circulatório, do tecido sanguíneo no sistema circulatório. O sangue é quem transporta as mais diferentes substâncias. O sistema circulatório, vocês vão lembrar, que é formado pelo sistema do sangue, a circulação sanguínea e a circulação linfática. Esses dois líquidos corporais, eles vão capturar essas moléculas produzidas pelo metabolismo celular e vão disponibilizar para a sua filtração nos rins. A retirada do excesso dessas moléculas nocivas faz a manutenção do nosso equilíbrio da homeostase. Beleza? Ruth, mas se entrou na linfa, como é que vai passar pelos rins? Lembre-se que a linfa tem regiões de conexão, o sistema linfático, né? A circulação linfática tem regiões de conexão com o sistema sanguíneo. E o tecido renal também tem associação ao tecido linfático, porque o sistema linfático ele faz a retirada do líquido intersticial, lembra? Faz a retirada das células do sistema da resposta imunológica. Então também há a interação do tecido renal com a circulação linfática. Mas vamos abordar aqui a circulação sanguínea. Tá? A gente viu lá que a gente tem a aorta, o vaso mais calibroso, mais importante, assim como a veia cava. Essa aorta ela se ramifica, formando a artéria renal. A artéria renal se ramifica, formando as arteríolas renais. As arteríolas se ramificam, formando os capilares renais. Beleza? Então aqui a gente tem as arteríolas. Chegando dentro das arteríolas, vai haver a ramificação dessas arteríolas, formando os capilares. É nesses capilares que vai haver a troca de substâncias dentro do corpúsculo renal ou do corpúsculo de Bowman. Tudo bem? Mas como é que isso tá acontecendo, Rodson? A segmentação. E quando a gente tem uma segmentação da artéria formando os capilares, os vasos, lembra dos endotélios, eles ficam muito finos. E há a difusão das substâncias do plasma para essa região do corpúsculo de Bauer ou do corpúsculo renal. Aqui a gente tem um espaço, tá vendo? Esse espaço é chamado de espaço de Bauer ou espaço do corpúsculo renal, tá vendo? Então aqui olha a setinha, as substâncias que estão mais concentradas na corrente sanguínea, elas vão passar por difusão para essa região do espaço de Bowman ou desse espaço do corpúsculo renal. A partir dessa ocupação, o que vai acontecer? Esse líquido que foi filtrado aqui, do sangue, vai ser drenado por esses tubos de origem proximais e os tubos de origem distais. Beleza, o que a gente tem mais aqui? O espaço da cápsula aqui, tá? É o espaço que a gente está falando, o espaço de Bowman, né? E aqui a gente tem os capilares glomerulares, que são essas ramificações das arteríolas. Então, imaginem que a gente vem de uma estrutura muito calibrosa, que são a aorta e a veia cava. A gente tem as ramificações formando a artéria e a veia renal. A artéria e a veia renal se ramificam, formando as arteríolas e as vênulas. As arteríolas e as vênulas vão entrar em contato com o corpúsculo renal e fazer as ramificações formando os capilares. Nesses capilares, as estruturas são mais simples e há a difusão da passagem de substância do plasma para o líquido contido no espaço capsular. Beleza? Ou o espaço de Bowman, que, novamente, dependendo do livro que você estiver vendo, ok? Esse líquido ele vai ser drenado por cada um desse. Lembra que o corpúsculo é uma parte do néfron. O néfron ainda tem vários tubos que vão
absorver substâncias aqui e vão liberar outras substâncias para que haja a excreção das indesejáveis. Agora, o que acontece? Lembra quando a gente falou de troca de gases no sistema respiratório, que o gás ele se difunde por diferença de pressão? Exatamente. Lá no alvéolo a gente tem 100 milímetros de mercúrio de pressão de oxigênio, enquanto no sangue a gente tem 40 milímetros de mercúrio de pressão de oxigênio. E aí por essa diferença de pressão há o transporte dessas substâncias. Exatamente, vai acontecer algo muito similar aqui no corpúsculo renal. As substâncias que estão contidas no plasma, elas estão mais concentradas do que no líquido que está ocupando o espaço da cápsula, o espaço capsular. Então, por difusão simples, vai haver a passagem de todas as substâncias. É indiscriminado, quer dizer, da maioria das substâncias. Por que o Hudson falou todas e depois mudou de ideia? Porque as proteínas não se difundem dessa maneira. Agora, aminoácidos, lipídios, ácidos nucleicos, íons carregados, podem ser transferidos do plasma sanguíneo para o líquido contido no espaço capsular, beleza? O que é que não vai passar do plasma? Não vai passar proteínas e não vai passar célula para o espaço capsular. O resto das substâncias todas passam. Então a filtração é um filtro com peneiras com buracos muito grandes, permitindo passar uma grande quantidade de substâncias. É por isso que é importante a gente ter o contato dessas substâncias com os tubos, porque são os tubos que vão reabsorver as substâncias necessárias ainda para o nosso corpo. Eles só vão permitir com que as que não são mais desejáveis continuem sendo excretadas com o decorrer do andamento do líquido em direção aos ureteres, tudo bem? Então o que é isso daqui do Hudson? Isso aqui é a estrutura que a gente está formando nessa região aqui, ó, da cápsula. Na região da cápsula nós temos essas células aqui, ó, que é o podócito. O podócito tem esses prolongamentos. O podócito parece uma estrela do mar, contendo esses prolongamentos citoplasmáticos, contendo essas vilosidades. Essas vilosidades são chamados de pedicelo, obrigado, isso mesmo, pedicelo, que são essas substâncias, esses prolongamentos aqui, ok? Além disso, nós vamos ter aqui o epitélio, que recobre isso, o tecido epiteliar, colunar, estratificado, os sistemas epiteliais, e a gente tem a lâmina, a membrana basal, que vai permitir a troca de nutrientes entre o epitélio e essas células especializadas que são os podócitos. Aqui a gente tem essas regiões entre essas projeções citoplasmáticas que são os pedicelos, exato. Quando aqui a gente tem os poros e a gente tem o transporte de substâncias. Imagine que a gente está tendo aqui o vaso sanguíneo, vai passar por esses espaços ou através dessas prolongações, desses prolongamentos, ou entre esses prolongamentos. Então essas regiões de intervalo da membrana tem mais ou menos 5 nanômetros, que permitem a liberação da substância do lúmen para a região aqui do espaço capsular, ok? Então o vaso sanguíneo ele se ramifica formando as arteríolas se ramificam formando os capilares vão ter essa estrutura aqui, ó, eu falei essa aqui, né? Essa daqui, os vasos com essas células associadas a esses vasos que vão permitir a filtração das substâncias.
Novamente lembrando, olha o tamanho dos poros, de 5 milímetros. Então essa filtração ela só vai impedir a passar, milímetros não, nanômetros, né? Vai evitar a passagem de proteínas e de células. E o resto vai passar para esse espaço capsular e vai ser reabsorvido as substâncias que ainda são necessárias aqui pelos tubos associados. Novamente a gente tem uma nova figura para a professora, que a professora trouxe para enfatizar e facilitar o nosso entendimento. Então aqui a gente tem o corpúsculo renal. Corpúsculo renal, a gente tem o corpúsculo renal ou corpúsculo de Bowen, que tem a cápsula de Bowen. Cápsula de Bowen vai ter a região parietal, a região visceral. Qual é a região parietal? Aquela que está voltada para fora da cápsula. E qual é a região visceral? A parte de dentro da cápsula. Tá? Além disso, a gente vai ter os capilares glomerulares, aqui a divisão das arteríolas, formando os capilares, onde vai haver a troca dessa substância. E como é que acontece a troca? Veja só, os capilares eles estão recobertos pelas células, pelos podócitos, e esses podócitos têm essas vilosidades aqui na membrana. Aqui. Essas vilosidades vão permitir a filtração das substâncias que estão contidas no plasma e lançando essas substâncias no espaço capsular. A partir da produção dessas substâncias, retirada dessas substâncias, e esse líquido capsular vai ser levado pelos ductos, e dentro dos ductos vai haver a reabsorção das moléculas que ainda são necessárias ao desenvolvimento do nosso metabolismo. Então aqui a gente tem a estrutura de um néfron, porque até agora a gente estava falando só da estrutura do glomérulo, né? A estrutura glomerular. Mas o glomérulo ele não é formado apenas pelo corpúsculo renal. Ele é formado por vários outros tubos associados a esse túbulo renal, esse corpúsculo renal. Então, o corpúsculo renal ele vai estar associado inicialmente a esse ducto proximal, esse tubo contorcido proximal. Por que proximal? Porque ele está próximo do corpúsculo renal. Essa região aqui toda é chamada de ducto proximal. Percebam que o ducto proximal ele é cheio dessas circunvoluções, ele é cheio dessas voltas, por isso ele é chamado desse jeito. Essa região aqui é uma região onde vai haver um estreitamento desse tubo proximal, para que haja a curva de Ellen. Então a gente tem aqui a região descendente do túbulo proximal, que também pode ser região descendente do looping de Ellen, mas é melhor a gente chamar de região descendente do tubo proximal. Aí aqui a gente tem a volta de Ellen e aqui a gente tem o ducto ascendente da região distal. Aqui a gente já vai ter o ducto distal. E por que isso é importante? Porque conforme o líquido que está contido no espaço capsular aqui vai sendo transportado por esses ductos, ele vai tendo suas substâncias reabsorvidas e vai ter substâncias sendo liberadas para que haja a reorganização desse líquido que deve ser eliminado. Então, o que eu quero permanecer precisa passar por um mecanismo de reabsorção que dê tempo de retirar todas as moléculas que ainda são desejáveis, como acontece no nosso intestino delgado e intestino grosso. Quando o quimo sai do estômago, ele não começa a ser absorvido no intestino delgado, a gente tem vários metros de intestino delgado, 3 metros de intestino delgado, depois mais 1 metro de intestino grosso para fazer a absorção de todos os nutrientes possíveis dentro no nosso sistema digestório. Aqui a gente tem mais ou menos essa configuração. O corpúsculo renal, a gente vai ter essa região de absorção
de substâncias. É aqui que vai haver a filtração. A partir disso, a gente sabe que a filtração é feita com a peneira com um poro muito largo, tá? Passando muita substância. E essas substâncias elas não podem ser desperdiçadas, então elas passam pelos ductos para que sejam reabsorvidos. O ducto proximal é o que está conectado ao corpúsculo renal e o distal é o que não está conectado. Então esses tubos eles têm várias regiões. Então aqui no corpúsculo renal, essa região aqui, a gente pode dividir ele em glomérulo, essa região aqui onde está esse novelo de arteríolas e capilares do sistema circulatório, onde vai haver a filtração das moléculas do plasma. A gente vai ter o espaço de Bowman, ou esse espaço aqui, ou espaço capsular, como a gente viu, e a cápsula de Bowman, essa região aqui também, que é chamado de cápsula glomerular. Beleza, então a gente já viu o que é isso. Aqui a gente tem o tubo proximal, é essa parte aqui mais tubo proximal, aqui ó, tubo dobrado proximal. Essa região aqui a gente ainda tem algumas segmentações. A gente tem a região de conexão do tubo proximal com o corpúsculo renal e a gente tem essa região de interação ou conversão com essa área do loop de Ellen. Essa região aqui ó, é a região descendente, ao ducto descendente. Aí a gente tem a curva de Ellen aqui e a partir da curva de Ellen nós temos o ducto ascendente. Quando a gente chega mais ou menos no córtex, esse tubo já não é mais o proximal, ele passa a ser denominado ducto distal. Então a gente tem a partir do ducto distal outras regiões de conexão desses ductos para coleta dos líquidos contidos ou filtrados no espaço capsular ou no espaço de Bowman, aqui nessa região do corpúsculo renal. Para isso, isso serve para que haja a reabsorção das substâncias que foram filtradas aqui no corpúsculo renal e liberadas novamente na nossa corrente sanguínea. Aqui a gente tem uma imagem em português para facilitar o entendimento. Então a gente tem a cápsula de Bowman ou a cápsula glomerular, né? Aqui dentro a gente tem o glomérulo, essa parte conectada do tubo que está próximo ao corpúsculo renal. A gente tem a região do tubo contorcido, é a palavra, não é dobrar, é contorcido proximal. Esse tubo contorcido proximal, ele vai ter uma região que é chamada de ramo descendente. Essa curva aqui é chamada de alça de Ellen ou curva de Ellen. Ainda pode ser chamado de tubo intermediário. E a gente tem o ramo ascendente. A partir dessa região, a gente já tem o ducto distal. O ducto que está mais distante do corpúsculo renal. Esse tubo distal, ele continua absorvendo substâncias e secretando outras para que haja mecanismos eficientes de troca. A gente vai ver isso na próxima aula, e leva até o ducto coletor. Esse ducto coletor são regiões mais calibrosas, mais grossas. Vejam aqui que existem outros ductos distais sendo conectados, formando uma estrutura mais calibrosa, que é o ducto coletor. Esse ducto coletor vai levar esse líquido que estava sendo absorvido aqui para os ureteres, e os ureteres, por sua vez, vão levar até a bexiga. Então essa é a organização básica do néfron. Parece bastante complicado, mas não é. Se você fizer uma analogia com o sistema digestivo, vai lhe ajudar muito. Imagina que aqui é o estômago, a parte proximal do estômago, o que é? O intestino delgado. O intestino delgado não faz várias circunvoluções, não faz vários contorcimentos, várias voltas? Exatamente, assim como o túbulo proximal também faz várias voltas. E para que servem essas várias voltas? Exatamente, para aumentar o espaço, a área de contato do líquido, nesse caso do líquido no estômago do quimo,
com o intestino para que haja o tempo da digestão química e da absorção. Aqui a gente vai estar reabsorvendo substâncias que não deveriam ter sido estar sendo eliminadas, e a gente vai liberar sódio, vai liberar cloreto, vai capturar esses íons, vai capturar a água, mas para isso a gente precisa de uma área de contato bastante grande. E Hudson, por que a gente tem essas diferenças nesse comprimento? Veja que para fazer essa curva aqui, ó, não seria muito fácil fazer com a estrutura muito grossa, como acontece aqui, ó. Para isso, há diminuição da camada de tecidos. E aí a gente tem esse ramo descendente e esse ramo ascendente, junto com a alça de Ellen, e voltando à estrutura mais calibrosa. Essa parte aqui já vai estar na parte da medula do rim, enquanto que a gente tem aqui a parte do córtex. Beleza, meus queridos? Eu sei, ok, tá tranquilo, favorável, sossegado. A gente tem aulas para a gente discutir esse conteúdo e qualquer dúvida que tenha aparecido. Esse processo é muito detalhado, mas ele é simples. A corrente sanguínea traz o sangue vai ser filtrado, moléculas do plasma vão ser retiradas e ser lançadas no espaço capsular, aqui na cápsula de Bowman, né? Esse líquido ele vai ser drenado pelos tubos, iniciando pelos tubos proximais, depois pelos tubos distais. Qual é a finalidade dos tubos? Exatamente, reabsorver substâncias e secretar outras substâncias que vão ser eliminadas pelo ducto coletor. Esses ductos coletor vão desembocar nos ureteres, e os ureteres vão levar esse líquido até a bexiga, onde eles vão ser acumuladas até a eliminação pela uretra. Beleza? Não é simples? Falando desse jeito Hudson, mas quando tu traz esse monte de palavra em inglês, esse monte de detalhamento, é que complica. É porque a gente precisa de conhecer alguns detalhes mais pormenorizados, né, nessa fase da nossa formação. Então é importante que a gente entenda os capilares glomerulares, a gente entenda o espaço da cápsula, a gente entenda o que é a arteríola aferente, o que é a arteríola eferente, por que há essa filtragem de substâncias aqui dentro do corpúsculo renal, quais são as células que estão em volta aqui formando, fazendo essa filtragem, associadas ao endotélio vascular. Isso a gente precisa saber para que a gente forme um conhecimento mais robusto sobre o sistema renal ou o sistema urinário, para que a gente possa explicar isso com maior propriedade no futuro. Ok? Quando vocês forem estudar, eu lembro que o Hudson falou realmente disso aqui, falou o que é um néfron, falou do corpúsculo, falou do glomérulo, ele falou exatamente o que é isso, e aí você tem essa lembrança, fica mais fácil de entender e posteriormente explicar esse conteúdo. Beleza? Muito obrigado pela atenção, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam, e até a próxima. Um beijo.